A graça e a paz do Senhor Jesus. Muita gente questiona o seguinte: e quando tem magia, como combater a magia, o feitiço, a macumba tão conhecida, né? Sobre meu casamento. Como eu me livro disso? Como eu posso fazer para que as correntes do cativeiro espiritual que prendem meu cônjuge se quebrar? Porque muitas vezes as pessoas percebem que o que está acabando, o que acabou seu casamento foi uma magia, foi um feitiço. E como combater isso? Porque são questões espirituais e muitas vezes nós simplesmente não sabemos como agir em relação a isso. Bem, a grande questão é que realmente muitos casamentos foram destruídos por causa de feitiço. Muitos casamentos foram destruídos por causa das tão faladas, né, obras de feitiçaria. Nós vemos aí nas redes sociais, nós vemos nas plataformas, nos vídeos, de pessoas fazendo isso. Feitiço de amarração, de afastamento, feitiço de adoçamento. Bem, se eles mesmos que fazem os feitiços expõem ele publicamente dizendo que são feitos com esse objetivo, então não cabe dizer que nós agimos por intolerância. Porque eles mesmos dizem que esse tipo de coisa existe. E eu já vi muitos materiais desse tipo. Já vi muitos casamentos que foram destruídos por causa disso. E como perceber se o casamento foi destruído por um feitiço ou simplesmente safadeza do marido ou da esposa que partiu? Bem, a primeira coisa que se tem que perceber é o histórico do seu casamento. Como ele estava e como está agora. A segunda coisa que você tem que analisar é exatamente o seu cônjuge, como ele se comportava antes, né, no seu cotidiano e como ele passou a se comportar na fase em que ele decidiu ir embora de casa e como ele se comporta hoje. E você percebe alguns aspectos nele. Você percebe semblante, você percebe comportamentos, você percebe fisionomia, né? Você vê os olhos, principalmente os olhos, sem brilho, apagado. Você percebe a pessoa numa alienação muito grande, preso àquela outra com quem ele está envolvido, como se fosse um alucinógeno. O comportamento dele é de um viciado, de alguém sem estabilidade, sem controle. Você percebe que ele abandona filhos, ele ou ela, né? Abandona filhos e não se importa mais com família, com pais, irmãos. Vive só em função daquela pessoa com quem ele está envolvido. As atitudes são rudes, grosseiras, mas também você percebe que a pessoa de vez em quando tem instabilidade emocional, chora, diz que quer mudar de vida, mas não consegue. Esses são diversos sintomas e eles vão se apresentar em cada pessoa em um estágio diferente. Porque no primeiro estágio que a pessoa é tomado por esse aprisionamento, esse cativeiro da magia, ele simplesmente vai embora e não quer saber de nada, não pesa as consequências, não quer saber de nada. Mas na medida em que você vai orando, vai buscando, você percebe que aquela pessoa começa a mudar o comportamento. Ele começa a ter atitudes diferentes. Ele já começa a ter uma estabilidade, ele já começa a agir, né, com certos sintomas de arrependimento, mas a oscilação é muito grande, porque na mesma medida em que ele se arrepende, ele se mostra firme naquela decisão. Mas, de acordo com que a evolução do processo vai acontecendo, muitas vezes a pessoa diz que quer voltar, mas não consegue. Que quer mudar, mas não tem jeito. E dá o caso como perdido. Então aí você vê, através desses comportamentos estranhos, que realmente existe um cativeiro espiritual, que é motivado por magia. Porque quando um homem simplesmente deixa sua esposa, ou a esposa deixa um homem por causa do envolvimento amoroso, ele sim tem seus comportamentos, muitas vezes até enlouquecidos, mas você percebe que é diferente do da magia por conta da instabilidade psicológica da pessoa que fica muito grande.
Você percebe que aquela pessoa ali está sob influência de algo não natural. E então você tem que ter um posicionamento. E aí é que vem a grande pergunta: como me posicionar para as correntes desse cativeiro se acabar, cair, quebrar? Como quebrar esse feitiço? Ao contrário do que muitos pensam que é só chegar numa igreja, a pessoa faz uma oração poderosa e diz: as correntes quebrou que Deus me mostrou. Que me perdoe, irmão, mas não é bem assim tão simples. Porque esse cativeiro, quem quebra é Deus, mas a pessoa envolvida nesse processo é aquele que está buscando. Eles têm que estar envolvido. Você que luta pelo seu marido ou sua esposa tem que estar envolvido. Não é chegar, uma oração poderosa resolveu. E como é estar envolvido? Porque muitas vezes a pessoa diz: ah, mas a oração foi feita porque eu fui lá. Envolvido é você estar comprometido com o processo e com a sua mudança de vida. Pois em Deuteronômio capítulo 28 diz que a obediência traz a bênção para a nossa vida. E no Salmo 128 diz que abençoado o homem ou a mulher que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Quando você teme a Deus e começa a pôr em prática a obediência na sua vida, esses cativeiros são destruídos, são quebrados. Eles são anulados por conta da obediência. E naquele mesmo instante que você se mantém em obediência, você começa um processo. E esse processo de batalha espiritual é o que vai fazer com que o cativeiro seja destruído e aquela pessoa liberta. E como se dá esse processo? Se dá através de você meditar na palavra, se comprometer na obediência a ela, porque aí é automaticamente lacrar todas as brechas que pode atrair que o inimigo se infiltre e use aquilo como uma legalidade para destruir tua vida, certo? Porque ele não tem direito legal, mas ele se apropria da falha e usa aquela falha ali, pois o pecado permite a ação dele. Você começa um processo de oração e a sua oração começa a ser carregada de misericórdia, de amor, de compaixão, de transformação, porque você começa a mudar a sua postura. Não tem mais aquele ódio, não tem aquele rancor, não tem aquele processo de justiça, de punição sobre a vida do teu cônjuge. Então você começa a aplicar algumas técnicas e estratégias que o Senhor dá. Por isso nós meditamos no Salmo 91, pois é um salmo que traz promessas sobre as nossas vidas, mas não fazemos misticismo com o salmo, que é ler o salmo, botar ele aberto, né? E vou ler ele repetidas vezes, porque não é ler o salmo repetidas vezes que vai fazer o milagre, mas é o ato de ler, meditar nas promessas, se apropriar. Aí você começa a usar o jejum, pois o jejum faz com que os nossos desejos humanos se enfraqueçam e a ação espiritual aumente em nossa vida. E nós estamos fazendo o jejum em propósito da vida de alguém. Isso significa que nós abrimos mão dos nossos próprios desejos em prol do bem de outro. Essa renúncia faz com que os cativeiros sejam enfraquecidos e destruídos. Porque o Senhor pega todo o processo de santificação do cônjuge e faz com que esse processo santifique o cônjuge que está do outro lado. Paulo nos diz em 1 Coríntios 7,14 que o homem descrente é santificado por meio da mulher crente e a mulher descrente é santificada por meio do homem crente. E esse processo se dá a partir do momento em que você começa a fazer essas coisas, pois são uma só carne. E como uma só carne, tudo que vem sobre tua vida de santificação alcança o teu cônjuge. A grande questão é que, quando entendemos a palavra e praticamos a obediência, os cativeiros são quebrados. Porque a obediência anula as maldições. Porque o feitiço sobre a vida do teu cônjuge, seja ele homem ou mulher, é uma maldição lançada. É uma maldição que foi lançada sobre a vida daquela pessoa e veio sobre ele e o aprisionou. Então, a partir do momento em que se pratica a obediência, a maldição é destruída e anulada. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que obedece à palavra, as bênçãos de Deus o persegue e o alcança.
E dentro dessas bênçãos, tem a prosperidade do teu lar, tem a libertação dos teus, tem a tua libertação. Então, o jeito mais fácil de ver uma maldição, um feitiço anulado sobre a vida do teu cônjuge é por cumprir esse processo. Então, eu vou falar de uma forma bem simples para que você entenda. Primeira coisa, faça uma análise da sua vida. O que você está fazendo que pode desagradar a Deus? Fofoca, mentira, pornografia, seja lá o que for. Que eu não sei, isso é com você. Aí você medita na palavra, analisa o que está errado na sua vida e você para, pois o Senhor diz que aquele que reconhece seus erros e abandona alcança misericórdia. Então você para. Aí você começa a se santificar. Quando você começar a santificar, você põe em prática o hábito da oração. E você pode orar, certo? Principalmente em horários estratégicos, como meio-dia, meia-noite, às 3 da manhã. Por quê? Porque são horários que nós vemos que acontece muita batalha espiritual. Segundo está na Bíblia, basta ler que você vai ver esses horários. Então, nesses horários, você vai, pega o Salmo 91, você lê o Salmo 91, medita naquela passagem ali, lê o Salmo 128, lê o Salmo 23, lê o Salmo 51 para reconhecer seus pecados, medita, e depois que você lê e medita naqueles salmos, você se apropria da bênção e declara: essas bênçãos é sobre a minha vida. E o processo de santificação seu vai descontaminar o seu cônjuge, você começa a orar por ele. Você começa a declarar a libertação na vida dele. Você começa a desautorizar a ação do inimigo sobre a vida dele. Você começa a declarar a libertação dele, a salvação dele. Você começa a proibir claramente: eu agora desautorizo a ação do inimigo sobre a vida de fulano, de fulana. Eu agora dou uma ordem para que eles parem de agir imediatamente na vida dele, que estejam imobilizados em relação ao meu cônjuge. Você começa a declarar que eles devem estar imobilizados, que eles devem estar impedidos de agir, parados. E começa a declarar a autoridade do Senhor sobre a vida dele. Que o Senhor agora exerça sua autoridade sobre a vida do meu cônjuge, pois com uma só carne sobre minha vida, eu clamo o sangue do Cordeiro sobre a vida dele, para libertar, para tirar as amarras, para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o processo que vai fazer teu cônjuge se liberto. Quando você começar a aplicar desse jeito, você vai ver que há uma grande libertação na vida dele. E aquela magia vai ser anulada por completo. Não vá na ilusão de que é uma oração poderosa que quebra essas magias, essas correntes. Porque elas estão infiltradas na vida do teu cônjuge, na tua vida, por causa de brechas legais, de comportamentos que você e seu cônjuge deu. Então, o único jeito de desautorizar essas ações é através da obediência e do comportamento alinhado com a palavra. Não é a oração poderosa de pastor fulano de tal, de fulano de tal, de ciclano, não. Mas é o seu comportamento alinhado à palavra. Então, você pode começar a exercer isso e você vai ver o milagre. Volta o vídeo, anota os passos, comece a refletir e pôr isso em prática. Amém? E eu peço a você que assistiu esse vídeo a primeira vez, que se inscreva e assista os outros. E você vai ver o milagre na sua vida. Eu creio que você já assistiu muitos outros vídeos. E se fez sentido o que eu disse, olhe os outros materiais. E você vai fazer parte de muitos que já tiveram um casamento restaurado aqui. Amém? Que o Senhor te abençoe e conceda o desejo do teu coração. Em nome de Jesus.